Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Especialista com Juliano Coleta. E hoje, um episódio mais do que especial, preparado para você, cliente que tem dores com investimento financeiro e investimento imobiliário. Mas antes de apresentar os nossos participantes, roda a vinheta. E hoje, duas pessoas especiais como convidados. Dr. Ricardo, dentista, especialista em prótese dentária e reabilitação oral. Ele busca aperfeiçoamento da sua carteira de investimentos financeiros, com incremento dos imobiliários concomitante. E de novo conosco, que já gravou um episódio, Tiago, sócio consultor financeiro do escritório da FAMI, das maiores operações vinculadas à XP, presentes hoje aqui no nosso podcast. Quero agradecer a presença. Dr. Ricardo, termina de se apresentar para o nosso público, por favor. Obrigado pelo convite, Juliano. Uma felicidade estar aqui, né, saindo da minha zona de conforto, não falando de odontologia, mas eu acho que faz parte de todo ser humano ter essa diferenciação, né, a partir de uma certa idade, mas pensando principalmente na tua aposentadoria, né, o teu futuro. Então, estar aqui com vocês hoje, essa tarde, vai ser especial. Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença e, por favor, dê-nos a honra. Muito obrigado, Juliano. Prazer, Dr. Ricardo, estar aqui com vocês. Ter esse momento de poder compartilhar conhecimento, né? Trazer a simplicidade de alguns termos, colocações. Isso para nós é bem importante. Principalmente ali para poder aumentar o conhecimento de quem está nos ouvindo. Certo. E hoje, então, como foco, né, gente? Como nós já vínhamos conversando, vamos desmistificar, né, o mercado de como realizar o investimento financeiro juntamente, né, em conjunto com o mercado imobiliário, protegendo e assegurando o patrimônio dos clientes. E por isso, Dr. Ricardo, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast, né, como nosso cliente lá da MGC, cliente investidor imobiliário, cliente já investidor financeiro, né? E Dr. Ricardo, então, hoje o espaço é teu, vamos desmistificar, vamos tirar essas dúvidas, né? Que o mercado em si, né, boa parte do mercado ainda detém, certo? Então, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Então, fazendo um histórico aqui, né? A gente sempre fala que a odontologia, ela é uma profissão, às vezes, que não te dá muito oportunidade inicialmente, quando você está começando, de cara partir para um investimento, seja ele imobiliário, financeiro, investir em outras carteiras. Porque a gente sai da faculdade e a primeira coisa que tem que fazer é montar um consultório. Ou achar um lugar, uma clínica para trabalhar. E aí, nessa de recém-formado, meu primeiro salário foi de R$ 1.500, né? Então não tinha como investir, mas eu sempre quis um dia, né, vendo os outros profissionais, querer crescer o patrimônio e tal, e aí sempre ficava aquela alerta, né, na minha cabeça. E aí eu pensei, putz, é agora. Quando que eu vou conseguir começar a investir esse dinheiro? Invisto primeiro em uma carteira ou tenho que investir primeiro em cursos? É sempre um dilema, né? E aí a minha escolha foi primeiro realmente investir tudo que eu conseguiria em cursos, materiais, para conseguir executar uma odontologia depois com um bom padrão de qualidade, né? Meu foco sempre foi atender com excelência meus pacientes, né? Desde a época de graduação. Isso que eu queria, claro, todo profissional quer ser sempre bem reconhecido, né? Ser bem sucedido. E isso daí sempre foi parte da minha trajetória. E quando foi 2021 só, que aí eu tive a oportunidade mesmo de comprar o meu consultório. BIOS, né, da construtora Laguna, que fica agora
pronto em fevereiro de 2026. Né? Então aí foram quase 10 anos, né? A gente trabalhando, correndo atrás para conseguir o primeiro espaço. Certo, perfeito. Então, Thiago, nesse sentido aí que o Dr. Ricardo está comentando com a gente, né? Um pouco da vida dele. Existe como nós tentarmos fazer, assim, existe o quando e qual o melhor momento para se começar a realizar um investimento financeiro no início da carreira, né, dentro dessa perspectiva que o Dr. Ricardo colocou, mas trazendo para uma abrangência geral, não apenas no mercado assim, odontológico, né, de você começar uma carreira como dentista e galgando passos, que nem o doutor colocou, mas quando e qual seria o melhor momento para qualquer pessoa começar com esse investimento financeiro inicialmente, vamos dizer assim. Perfeito. Essa pergunta ela é bem interessante, né? E escutando um pouco o que o Dr. Ricardo estava comentando, investir em conhecimento já é algo muito bom, né? E quando você sai da faculdade ou tá lá ou tá nos primeiros passos da vida profissional, começa a receber, começa a trabalhar, começa a entrar um fluxo financeiro, você saber o que fazer com esse tipo de dinheiro, ele é muito importante. Muitas pessoas acabam deixando a vida me levar e não tem essa paciência, essa sabedoria de, às vezes, se consultar com alguém, falar com alguém, fazer um planejamento antes. Quando a gente vai pensar em processos de investimento, vamos pensar o primeiro processo, o primeiro degrau, que é você, acabei de entrar no mercado financeiro, mercado, enfim, da minha profissão, estou começando a receber dinheiro, como é que eu invisto, o que eu faço, né? Primeiro é você gastar menos do que você ganha, esse seria o primeiro pilar, assim, o primeiro princípio. E o que fazer com esse dinheiro que eu estou economizando, guardando? Você começar a ter uma estrutura de acumulação de recurso, tranquilo, conservador. Nós vivemos no Brasil, um país com taxas altas, juros altos. Então nós temos boas possibilidades, sendo conservador, sendo tranquilo, sem precisar estender por muito tempo essas aplicações. Isto é, aplicações de curto prazo mesmo. O brasileiro em si ele tem uma mania de colocar em poupança. E a poupança ela é o primeiro degrau dos investimentos. E a principal pergunta que eu faço, o questionamento que eu trago é: será que existe coisa melhor que poupança? Como que a gente pode subir esses degraus? Bom, o primeiro ali é sair da poupança, ir para um tesouro direto, renda fixa, conservador, ir para um fundo conservador e vai acumulando recurso, vai acumulando capital. A partir do momento que você acumule um volume, uma quantia, vamos imaginar aquela pessoa que acabou de sair da faculdade, está conseguindo ali o primeiro emprego, ou o segundo, ou tem 2, 3 empregos ao mesmo tempo e está guardando dinheiro. O que eu faço com esse negócio, visto que eu estou trabalhando 13, 14, 15 horas por dia? Então começa a acumular esse recurso. A partir do momento que você acumula, você tem dinheiro na mão, independente da quantia que você esteja. De repente tenho 5 mil, 2 mil, 10, juntei 15, juntei 50, 100. Eu tenho um poder melhor de compra na mão, para barganhar alguma compra melhor, ir por um caminho diferente. Mas é o que você falou no início também, né? Que nem o Dr. Ricardo colocou há pouco. Entre gastar e investir, né? A partir do momento que você se especializa, faz os cursos, muita gente coloca, né, doutor? Eu vou gastar X com esse curso. Não, você não vai gastar X com o curso. Você está investindo. Investindo no teu conhecimento. É um custo de investimento que você vai ter o retorno sobre ele. Então, até nisso teria que ser mensurado, né? Para não sair fazendo qualquer especialização, para não sair fazendo qualquer situação, tendo em vista um objetivo de médio prazo, curto prazo, longo prazo, que seria o acúmulo de capital. Vamos complementar um pouquinho mais, pegar por essa linha e complementar. Quando a pessoa ela para, independente da idade que ela esteja, e começa a fazer um planejamento financeiro, aí tu começa a entender algumas coisas e começam a vir, acaba ficando mais claro alguns caminhos. Dentre eles, né? Você tem custo e despesa. Despesa é o que sai dinheiro, é como se fosse uma torneira vazando água ali. Já o custo é algo que você vai colocar dinheiro, vai colocar um dinheiro e ele vai voltar 2 dinheiros para você. Então aí pode ser um treinamento, um curso, uma especialização, um investimento. E nisso nós vamos sempre aprimorando, né? E, doutor Ricardo, vamos lá. Nesse curto espaço, né, 2021, 2024 que nós estamos, como, né, você se sentiu
realizando esses passos de investimento financeiro com investimento imobiliário, né? Como assim que você pode trazer para nós essa tua sensação? Certo. Então, na verdade, após pandemia, né, o momento da pandemia, na verdade, foi em 2020, ali que me acendeu realmente um alerta, né? Foi quando eu parei para pensar, putz, e agora? Né? Minha renda é diretamente do meu consultório e da minha produção. Se eu não posso trabalhar, se entra em lockdown 3, 4 meses, da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar minhas contas, né? E aí surgiu esse alerta, eu preciso ter outras fontes de renda, né? Ou deixar um valor investido para que eu tenha pelo menos as contas básicas serem pagas, né? E aí o que sobrar disso daí a gente entra em investimentos, seja ele imóveis, carro, sei lá. E aí a gente, ou seja, você tem que ter um capital de giro, eu acho, né? Sim. Então, em 2020 que eu comecei a organizar minha vida financeira mesmo, né? Porque até então era só na porra louca mesmo, como você tinha comentado. Você ganha bem, às vezes você quer gastar, né? Quer elevar o teu padrão de vida, né? Porque recém-formado, você quer comprar as coisas, quer ver que teu pai tem que saber que você tá bem, né? Você não precisa mais... Você tem que sair dele. Você tem que sair né, debaixo das asas dele, né? E aí graças a Deus eu consegui, sabe? Guardar um dinheiro, e aí quando veio realmente daí depois da pandemia, onde eu senti a necessidade daí de ter o meu espaço também, meu próprio consultório, foi quando tive a oportunidade de conhecer lá o BIOS e a forma de negociação também muito facilitado, o pagamento, né? Essa é uma das vantagens de se comprar na planta ainda, ou a primeira tabela, né? Então, e aí logo após isso daí já entrei também agora esse ano com Atmos, né? Um estúdio. E recentemente aí fechei sem a minha corretora saber ali, comprei o Sangiovese. Escondido, né? É aquele negócio, né? A gente não vai brigar com a Denise, nós vamos ficar de boa, né? Mas tudo bem. Acho que tem mercado para todo mundo. E nesse sentido, que nem você está colocando, Ricardo, eu sempre coloco nos episódios que quando da pandemia, nós, a população, nós aprendemos o que era o Google. Só que o Google é aquela ferramenta que eu falo que é um papel em branco que aceita tudo que você escreve, ponto final, você tendo embasamento ou não. Cabe a quem lê, né, ter o discernimento se o que está lendo realmente é válido, tem fundamento ou não. Falando inicialmente de investimento financeiro, que eu já vou explicar para vocês o que o Ricardo, o Dr. Ricardo comentou de fluxo financeiro, de tabela zero, de apoio à produção, nós já vamos entrar nessa seara, né? Para nós podermos aí desmistificar esse produto, né? E você chegou a pesquisar no Google em relação a investimento financeiro, que nem o Thiago comentou, né? De começar com uma poupança, depois vamos supor, vai para um CDB, mas escutando o Google, não consultando um profissional, né? É bem isso mesmo, Juliano. Eu acho que na dificuldade, às vezes, quando aperta, a primeira opção é pegar o celular e como fazer para ganhar mais dinheiro, né? Ou como render o teu dinheiro. Você nunca quer ir atrás de um especialista, né, na área. Mas isso daí também eu vejo muito com meus pacientes, né? Às vezes você fala uma coisa, eles acham que tem alguma coisa e a primeira coisa eles vão no Google saber o que está acontecendo, né? Mas isso faz parte, eu acho que da população, né? E aí, Thiago, quem nunca teve uma dor de dente e foi pro Google pesquisar, né? Por aqui tá doendo. Mas o problema de saúde é que o Google tem uma resposta, né? É câncer. O grande problema é esse, né? O mercado financeiro, graças a Deus, não traz essa palavra, mas a área da saúde, você joga lá, dor no fio do cabelo, possivelmente um câncer, né? Mas assim, Thiago, o que você vê? A gente fala de uma maneira descontraída, só que isso é bem sério, né? E como que você, como consultor financeiro, né, especialista da área de investimento financeiro, como que você vê essa situação da população, do público, ir no Google primeiro, para depois
quando eles, entre aspas, se arrependem ou perdem dinheiro seguindo as orientações de YouTube, enfim, né? Todo mundo faz isso, até eu fiz isso, eu sou honesto em dizer. Como que você vê e o que você traz para nós em relação a isso? Olha que tema interessante esse questionamento, né? Eu tava conversando com o Ricardo aqui nos bastidores, perguntando um pouco da vida dele, conhecendo a história. E, pô, teve muitos anos de faculdade, teve especialização, aí vem a primeira especialização, a segunda, a terceira, a quarta, e assim vai crescendo o tempo de especialização. Às vezes para resolver o mesmo tema, que é estética, que é uma restauração, que é melhorar ali a parte da pessoa. Nos investimentos, isso é tão facilmente buscado hoje na internet. Só que a grande parte das pessoas, elas não se dão conta de aonde que elas estão buscando isso, né? Qual é a qualidade dessa informação? Tu pode ir no Google, por exemplo, e perguntar como é que eu faço um tratamento de canal. Vai te dizer o passo a passo. Eu posso ir na inteligência artificial e pedir para ele listar os passos que eu preciso fazer. Vai ter também. Mas será que eu vou executar da forma certa? Será que eu estou fazendo a pergunta certa também? Então, para responder a tua pergunta, as pessoas elas não sabem perguntar hoje em dia. Elas não têm planejamento, não sabem perguntar, e por não saber fazer a pergunta certa, tem respostas erradas. Então, quando você vai para o Google, ele não tem filtro. Você pode perguntar qualquer tipo de coisa. E vai ter qualquer tipo de resposta também. Mas essa resposta, ela pode, muitas vezes, não se encaixa na tua realidade financeira. Às vezes você é um cara muito, muito conservador e vai ter um direcionamento agressivo. Ou você é um cara muito mais sofisticado e tá passando por um momento de vida de acumulação de recurso, de algo mais renda fixa de zero ali, alguma coisa mais rápida, mas teu perfil é outro, mas tá passando por um momento de vida diferente. Aconteceu isso comigo, quando nós conversamos. Aconteceu isso comigo. Né? Porque não é o que nós estávamos conversando, que eu demorei a entender na parte de investimentos, que não é apenas o que você quer, mas o momento de vida na qual você está. Perfeito. E esse momento de vida na qual você está, cabe a qualquer tipo de investimento, seja na carreira, seja no financeiro, seja no imobiliário. Eu acho que a pessoa tem que se conhecer e entender, né? Perfeito. Quando você começa a dominar esse jogo, esse conhecimento sobre a tua realidade, sobre quem você é, qual é a tua condição financeira, quais são as possibilidades que você tem na mão, você consegue usar melhor o mercado financeiro a teu favor. Nessa mesa tem 3 pessoas com realidades financeiras diferentes, com momentos de vida diferentes, com família, com filho ou não, né? Com sonhos diferentes, ambições diferentes, mas tem acesso ao mesmo mercado financeiro. O mesmo produto os 3 podem ter, mas com visões diferentes. Então, se você não tem esse planejamento, não sabe fazer a pergunta certa, você vai entrar errado nas aplicações. Seja ela a parte financeira, seja ela a parte imobiliária. Então, se você não souber escolher bem uma imobiliária, um bom corretor, se não souber escolher bem um imóvel, tu pode dar um baita tiro no pé ali. Mas, por outro lado, se você tiver uma orientação por trás, alguém que estudou, alguém que tem certificação, alguém que está vivendo esse negócio ali, alguém que quer te ajudar, pô, tu pode ter uma oportunidade na mão de adquirir algo muito barato, ou muito na frente, ou antecipadamente. E quando você faz uma boa compra, a chance, a possibilidade de você ter um lucro maior na operação, você sair um pouco mais na frente das outras pessoas, ela aumenta muito. E é o que eu sempre coloco, né, pro pessoal lá na MGC, eu sempre coloco para eles, não é apenas vender. Por mais que nós não realizemos a venda no momento, nós temos que entender qual o momento de vida que o cliente está. Ele está pronto para um investimento, que nem no último cliente que nós atendemos. Perfeito. Né? Nós atendemos um cliente no qual ele começou falando de estúdio, terminou falando de 2 quartos, depois voltou falando, comparando 2 empreendimentos em Curitiba, que os 2 são de alto padrão, só que são públicos diferentes, e aí terminou falando da irmã com a mãe que tem que, quando vem para Curitiba, fica com ele. Então, num estúdio, como assim? Então, nós identificamos que o momento dele não era... Ele não está pronto para compra. Nós recuamos, estamos apresentando situações para ele financeira, para ter uma segurança financeira de vida inicialmente. E aí, com aquelas perguntas, né? No que investir? Como investir? É o momento agora de se descapitalizar? Né? E aí que vem todo o trabalho que nem o Thiago está falando, de quem está te assessorando. Que eu posso chegar e falar, Ricardo, compra tal empreendimento, vamos lá, vamos fazer dinheiro, vamos. Mas e o momento que você está? Sim.
é para isso, né? E olha só que interessante, né? Nesse caso, nesse cliente, ele já veio com uma demanda pronta para nós. Já sei o que eu quero, como quero, já visitei tudo ao redor, Ele já conheço tudo. É o cliente que eu nunca vi um cliente conhecer todos os empreendimentos. De fato, conhecia. De fato. É uma coisa. Eu não precisava nem apresentar para ele. Já tinha ido, conhecido os detalhes, visitado. Aí que entra a sabedoria de fazer boas perguntas. Então, tá bom, entendi. Então, você já fez isso? Já procurou dessa forma? E me conta um pouco mais sobre isso daqui. Ele, quando começou a construir boas perguntas, as respostas que veio eram respostas incompletas, que faz a própria pessoa refletir e falar, opa, não tinha visto por esse lado. Opa, dá para fazer dessa forma? O que é apoio à produção? Será que eu consigo comprar mais barato? Será que é o meu momento? Será que esse daqui é o melhor e aquele não é? Contanto que nós saímos de estúdio para 2 quartos. Perfeito. E trazendo para minha realidade, é isso que eu sempre falo, é você fazer uma boa anamnese clínica, né? Você conhecer o teu paciente, você tem que saber o histórico dele, né? Isso que é o que vai te dar o sucesso do tratamento, às vezes. Porque esse é muito importante porque hoje, falando um pouco do mercado imobiliário, né, nós sempre colocamos aqui que existem corretores situacionais e corretores profissionais. O que no momento está corretor e o que vive corretagem. E todos percebem a distinção. E aí vem que a pandemia, para nós, no mercado imobiliário, teve um pré e pós-pandemia, que os clientes conseguiram maiores informações mais embasadas, aprendendo a utilizar a internet para isso, né? Então, isso que você colocou, Ricardo, é muito importante, porque não é apenas o fato de uma venda. Eu posso vender para você qualquer produto. Entro na tua necessidade, faço uma falsa necessidade sobre a sua realidade e a gente faz um fechamento de negócio. Só que você vai chegar em casa, você vai esfriar a cabeça, vai lá tomar teu vinho, tua cerveja, teu uísque, e aí vai parar e vai pensar, putz, me ferrei. Por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu fiz isso? Lá endividado. E lá, aí, é aquele negócio, né? Então não procuro mais a Denise. Ela fez isso comigo. E não é esse o objetivo, né? O objetivo sempre hoje é a retenção da carteira. É você entender o seu cliente, o seu paciente, que nem você falou, né? E aos poucos trazendo na confiança financeira, na confiança comercial, a segurança para ele ter em você. Acho que esse é o grande diferencial de qualquer profissional, em qualquer ramo hoje. Acho que um ponto até, agregando mais o que você estava falando, de você chegar em casa, dar aquela relaxada, né? E perguntar, putz, será que eu comprei certo, comprei errado, investi assim, investi assado? É alguém próximo a você, da tua confiança, de fazer essa pergunta e você não souber responder. Por que você comprou tal imóvel? Por que você aplicou dessa forma? Ai, tu trava. Não sabe responder. Não sei, não me lembro da explicação. Você me fez uma pergunta dessa, né? Quando a gente começou a conversar sobre investimento financeiro. Fiz várias perguntas e recebi várias perguntas também. Essa daí é uma questão bem legal, Juliano, porque logo que eu saí da Equilíbrio, da construtora, eu parei para pensar e putz, mas será que realmente eu tô fazendo um bom negócio? Né? Porque depois no Instagram começa a vir um monte de patrocinado, né? Opções e tal, apartamento às vezes muito maior, né? Com um valor menor, mas e aí? E a localização? Mas daí você tem que parar para pensar qual que era, às vezes, a localização, o padrão que você queria inicialmente, né? Para fechar se realmente foi uma boa compra ou não, né? No meu caso, eu estava procurando um apartamento depois próximo ao meu consultório, né? Então, do BIOS ali vai ficar 1,5 quadras. Sim. Ou seja, qualidade de vida que eu quero depois, né? E qualidade no imóvel também, né, Ricardo? Porque, não puxando sardinha, mas a incorporadora Equilíbrio, né, é ímpar, né? Em tudo. Então, realmente foi uma aquisição muito boa, muito válida, com ganho de capital, Graças a Deus. com certeza. Isso é importante. E quando quiser dar o próximo passo, já sabe, né? Existe um mar de opções, né? Nós que estamos no mercado financeiro, imobiliário, se a pessoa levanta a mão e fala, eu quero investir, mas tem um mar de possibilidades. Desculpa te quero cortar. comprar um imóvel, mas tem um mar de Então vamos lá, falando nessa, eu quero investir, tá? Então vamos colocar
que o Ricardo tem aí seus investimentos financeiros, e aí o primeiro investimento imobiliário foi o Bills, para o seu Perfeito. consultório, comprou um Sangiovese, da Incorporadora Equilíbrio, para moradia, e um Atmos da TR, um estúdio, para trabalhar no Airbnb ou locação normal, enfim, como investimento, né, de retorno. Tá? Hoje, no mercado financeiro, o que você diria para quem quer começar ou aprimorar sua carteira segura, já com foco num curto período de atrelar o financeiro com o imobiliário? Olha só que bacana. Vou responder a tua pergunta de duas formas. A primeira para quem está começando, depois para quem já tem uma estrutura. Né? Isso. Para quem está começando, saindo do zero ou próximo a zero ali, nós estamos vivendo um excelente momento hoje no Brasil de renda fixa. Taxas altas. Nossa taxa de juros hoje, que é Selic, ela está em 11,25. E hoje tem a última reunião do Banco Central, do Copom, que pode subir 0,5 ou 0,75 ainda. Isto é, a tendência é que suba mais. Vai ser a última reunião do ano. Para o ano que vem, provavelmente se mantenha alto também, para daí começar a reduzir. O que isso quer dizer? Pô, sou conservador, estou começando, tenho pouco conhecimento, ou está muito confuso, tenho muito conhecimento, mas está tudo confuso. Começa devagar, dá um passo, vai sentindo a lagoa aos pouquinhos. Né? Vai para uma renda fixa, taxas boas, taxas altas, tesouro direto está muito bom, fundos de renda fixa estão muito bons hoje, com liquidez rápida, com resgate rápido. E se a pessoa está começando, vamos partir do princípio que ela está fazendo uma acumulação de recursos nesse momento. Vamos separar em etapas. Né? Então a primeira etapa é a acumulação de recursos, começa a acumular. Comecei a acumular um percentual, aumentou esse meu percentual acumulado, aí eu parto para construção de recursos, construção de patrimônio. Pô, já estou com 50 mil, 60, 30, 80, 100 guardado. Aí sim, o que eu posso fazer com isso daqui? Continuo, reduzo aqui para 30 guardadinho na conservador e 50, 70 eu vou fazer outra coisa. Vou aumentar meu consultório, vou buscar um imóvel, vou partir para aplicações de mais longo prazo. De nada adianta você aplicar na renda fixa, conservadora e travar teu prazo para 5, 10, 15 anos para frente. Porque se você ao longo desse período tiver uma oportunidade, tu não vai conseguir sair. E se sair, pode ter um deságio alto. Então esse é o primeiro passo. Para quem já tem um patrimônio constituído na parte de investimentos, faz uma revisão dessa carteira. Que muitas pessoas que eu atendo hoje, elas já têm investimento, mas elas revisam esse negócio de vez em nunca. Montou uma vez de prateleira ali e nunca mais revisitou, ou revisita daqui 2, 3, 4 anos. E a gente vive no Brasil que muda muito rápido. Ou troca governo, ou tem impeachment, ou tem uma greve, né? Ou juros lá em cima, ou juros lá embaixo, ou a inflação dispara. E se você não tiver um ajuste rápido de parafuso, imagina aquele imóvel que toda hora a porta fica bamba. Tu tem que sempre estar com a chavinha apertando o parafuso. É isso que a gente faz. De fazer uma reestruturação. Movimentar um pouquinho mais para renda fixa, voltar da renda fixa, salvar lucros ao longo do tempo. Para daí sim, você ter o capital protegido, depois acumulado e depois construindo patrimônio. O grande ganho que a gente tem é na compra. Se você comprar um imóvel, fizer uma boa compra do imóvel, tu pode vender ele a mercado depois. Não precisa extrapolar no preço de venda. Porque você fez uma boa compra, tu já ganhou dinheiro ali. E no investimento é a mesma coisa. Se tu fizer uma boa compra do investimento, tu vai fazer uma boa venda ali na frente. Certo. E aí, Ricardo, escutando tudo isso, o que você me diz como... Outra grande dúvida é, eu tenho lá 200, 300 mil guardado, e aí? Compro um imóvel ou deixo lá rendendo? Essa daí é sempre uma questão, né? Aí é um trabalho em parceria que eu tenho com o Thiago. E aí, para onde que vai? Até falando um pouco, né, Thiago? Perfeito. E olha só que interessante, né? E é uma realidade de muita gente isso. Tem o dinheiro guardado, independente do valor, 100, 300, 500, 1 milhão para cima, tem o dinheiro guardado. Compra ou não compra? Friamente, você pode ter dinheiro para comprar à vista o imóvel. Ou na planta, ou imóvel já construído, enfim, ou em construção. Mas por que não conhecer melhor e você poder utilizar o melhor das duas plataformas, das duas oportunidades? Que é você ter um capital rendendo a teu favor, gerando um rendimento, uma renda passiva para ti ali, e também aproveitar isso para fazer uma boa compra.
que em muitos casos, se tiver um bom direcionamento, um bom desenho da tua aplicação, você pode se descapitalizar menos, fazer uma boa compra, ter um fluxo financeiro que faça o pagamento dessa nova aquisição, e ali na frente, daqui 1 ano, 2, 3, 4, quando estiver pronto, né, quando o teu fluxo estiver pronto, você pode fazer uma venda melhor ainda, volta o capital acumulado, o capital que você gastou, e ainda mais o lucro, mais o aumento, o acréscimo de patrimônio para dentro da tua família. E eu cito isso como exemplo, né? Porque eu e Thiago nós trabalhamos juntos nesse sentido. Porque assim, eu trabalho forte com consultoria financeira e imobiliária, justamente para preservar, porque eu venho de banco, né? E na hora que eu percebi, e sempre nós tivemos um grande conflito entre consultor financeiro e corretor imobiliário. E não tem para que ter esse conflito. Os mercados podem caminhar juntos, justamente nessa tua pergunta. Hoje, com o volume que nós temos, né, com possibilidades de um fluxo, você pegar uma P0, uma planilha zero de qualquer incorporadora, ou um pré, que nem a gente brinca, né, um pré-lançamento, quando a incorporadora adquire o terreno, faz estudo de viabilidade e chama capital de investidor, né, que eu faço sempre com o Thiago, é o quê? Thiago, o cliente é esse perfil, e aí? Ele colocando o capital dele investido, como que vai ser a rentabilidade? E dentro dessa rentabilidade, nós buscarmos um investimento imobiliário para crescimento patrimonial, só que com garantia que você continue calçado financeiramente, Sim. sem danificar. Lógico que você vai ter lá os 15, 20, 30% de entrada, só que você não se descapitalizou. Exatamente. Por quê? Até citando o exemplo da cliente de São Paulo, né? Na rentabilidade da carteira dela, de um empreendimento que ela pegou com apoio à produção, né? Só explicando para o pessoal, então, apoio à produção é quando o empreendimento é financiado pelo banco. Você, durante a fase de obras, você vai pagar o seguro de obras até a finalização. Você começa pagando uma parcela baixa e mês a mês, conforme o banco vai aportando recurso e vai entrando recurso na sua fração ideal, a parcela vem crescendo. Essa cliente, que ela tem o capital investido mais ou menos no montante que você apresentou, entre 300, 400, 500 mil reais, né? Com 2 meses de rentabilidade do fundo dela, ela vai recuperar os 10% de entrada que ela deu e mais 2 anos de apoio à produção, com 2 meses. Então ela continuou capitalizada, recuperou o que ela teve de aportar, que tirou do seu fundo de investimento, e mais 2 anos de apoio à produção. Né? Então, esse é o grande segredo, né, de nós conseguirmos trabalhar te protegendo financeiramente. Né? E aí que nós trazemos sempre esse trabalho para quê? Por que eu vou pegar um cliente, descapitalizá-lo agora, 100%, para fazer uma venda de 2, 3, 4, 5 milhões? Comissão é maravilhoso, só que eu não preciso fazer isso. Que nem você comentou. Você fez uma aquisição, abriu um Instagram, aquela chuva de empreendimentos que te fez pensar. Só que você sabe que você fez uma boa aquisição. Só que mesmo assim, te colocou. Né? Sempre vai te colocar qualquer compra, né? Qualquer tomada de decisão, sempre tem sempre tem aquela dúvida. Perfeito. Até complementando um pouquinho o que o Juliano tá falando, comprar à vista também não tem nenhum problema. Mas a questão é, dá para fazer melhor? Vamos trazer para nossa realidade, né? Nós 3 aqui dirigimos já há algum tempo. Agora coloca um piloto de Fórmula 1. Vai dirigir melhor que a gente? Vai dirigir o nosso carro melhor que a gente? Vai, cara. Então no mercado financeiro também dá para fazer isso. Dá para comprar à vista? Dá. Dá para fazer melhor? Dá. Como fazer melhor? Aí que entra o desenho, aí que entra o especialista junto, explicando, mostrando para você como fazer isso da melhor forma possível dentro da tua realidade. Porque a tua realidade com 500 mil é uma. A realidade do teu vizinho com 5 milhões é outra. Mas os dois podem ter acesso ao mesmo produto. Só que de formas diferentes. Com desenhos diferentes. E é aquela questão, né? Nós trabalhamos bastante para conseguir juntar um patrimônio. E aí você vai com um objetivo, que nem, vamos usar o Dr. Ricardo como exemplo, né? Saiu da faculdade, fez os investimentos em especializações. Com salário
né? Bem reduzido. Bem reduzido. Até conseguir abrir a própria clínica. E aí, é lógico, vai ampliando seus ganhos. Chega a necessidade de você ter o seu primeiro imóvel. E você tem aquele dinheirinho guardado. E aí é que tá o pulo do gato, o X da questão. Você pode não comprar o imóvel que você deseja no primeiro momento. Só que o fato de você continuar capitalizado te traz a segurança de que em curto espaço de tempo, porque hoje numa média, hoje o povo brasileiro leva, isso dados da Caixa Econômica, de 5 a 8 anos para trocar de imóvel. Tá? Seja por poder aquisitivo novo, ou por necessidade familiar, ou por desejo próprio. Mas o imóvel troca-se num prazo médio de 5 a 8 anos. E você, estando capitalizado, você vai poder dar o seu próximo passo para o imóvel que você deseja. Porque você teve essa base, essa segurança aqui atrás. Então, por mais que você possua um financiamento sobre o seu imóvel, você vai estar calçado Sim. com garantia. E essa daí é uma outra questão também, né? Porque todo mundo pergunta. Será que vale a pena comprar ou alugar um imóvel? Uma questão Né? muito, Eu vou uma deixar questão primeiro muito para o boa. Thiago responder, E aí? depois eu respondo. Meu primeiro imóvel, eu compro ou alugo? Uma questão muito boa e reflexiva, né? Acho que a resposta para essa pergunta seria: o que você quer fazer? Né? Qual é o teu objetivo? Momento. Né? De repente, vamos pensar em cenários, né? A pessoa acabou de sair da faculdade, solteira, sem filhos, não sabe se vai para os Estados Unidos ou não, se vai viajar ou não, para que tu vai entrar num financiamento de 20, 30 anos, porque tu vai pegar todo o teu dinheiro e vai empatar num imóvel ali, que de repente você comprou um imóvel no centro, mas descobriu que num bairro vizinho é melhor, a qualidade de vida, é mais perto do que você quer fazer. Aí tu tem um imóvel que é longe. Então talvez alugar seja melhor, para você conhecer a região, poder mudar de vez em quando também. Uma vez que você tem a construção do teu patrimônio maior, comprar faz sentido também, desde que você faça uma boa compra. Porque se você comprar errado, tu deu um baita tiro no pé. Eu brinco, né? Tu voltou uns 10 casos no joguinho. Tem que reconquistar tudo de novo. Se fizer uma compra errada, se fizer uma aquisição errada, se tiver uma orientação errada também. Que cai nesse cliente que nós estávamos citando no início, né? Que nós fomos entender o momento que ele se encontrava. Imagina, 2 anos pesquisando o que comprar. E aí ele vendo a valorização que ele deixou de ter se comprasse lá atrás para o momento de hoje. E ele querendo fechar um negócio a qualquer custo. Né? Então isso é muito importante. Comprar ou vender. E aí cai bem no que o Thiago falou. É para investir? Ou o que você quer fazer da tua vida? Ou você quer comprar por impulso porque um amigo comprou ou o quê? Né? Comprar ou alugar, né? Também é uma outra decisão. Porque muitos deixam dinheiro no investimento. Meu dinheiro no investimento está rendendo muito mais do que eu pagar juros para banco. Graças a Deus. É por isso que existem os outros métodos que nós, ao invés de você tirar o dinheiro o rendimento do teu investimento e pagar um aluguel, por que não comprar e alugar este imóvel? Que nem o doutor colocou, né? Vou fazer um investimento para comprar e vender ou comprar e alugar, né? E eu pergunto, por que não? Você vai alugar. Deixa para as outras pessoas pagarem o teu financiamento. Você vai estar capitalizado, você vai estar com a tua segurança financeira ainda. Isso é muito importante, né, Thiago? Perfeito, é isso mesmo. E você ter um objetivo principal definido, entender o que você quer, vai te ajudar a tomar decisões melhores. E você conhecer, junto a isso, né? Você conhecer qual é a vantagem de alugar, qual é a vantagem de comprar. E qual é a desvantagem de um e a desvantagem de outro. Entendeu esses dois paralelos? Aonde você se encaixa melhor? Eu acho que para mim a realidade hoje é compra. Vai fundo, tomar uma boa decisão. Eu acho que agora eu vou alugar. Vou comprar, vou alugar. Fez uma boa decisão também. Agora, o pior é você fazer a decisão e se arrepender depois. Porque não teve uma orientação, não parou, não planejou, não pensou. Porque quando você compra na planta, nós temos várias possibilidades, né? Fiz o apoio à produção e agora eu posso vender minha unidade? Eu sempre coloco, né, nas conversas com o Thiago, a gente sempre vem debatendo sobre isso.
eu sempre falo o seguinte, se você quiser vender antes do empreendimento ficar pronto, você não vai ter o lucro total. Só que você vai ter um giro mais rápido de capital fazendo um repasse. Ah, mas eu assinei apoio à produção. Existem maneiras seguras de se fazer, por mais que o comprador que venha no segundo momento só vai poder assumir após a averbação do habite, né, a finalização da obra, mas existem maneiras seguras. Teu ganho não é tanto, mas te traz a rentabilidade. Desta cliente de São Paulo, por exemplo, ela não vai gastar nem 40 mil, dando 30%, 50% do empreendimento que ela comprou, nós vamos retornar para ela 55, 60 mil, o dobro do que ela aportou até o presente momento. Né? Então, é pouco ganho? Depende do ponto de vista. E muito do momento no qual você se encontra. Né? E conforme você mesmo colocou no início, trabalhe o fluxo financeiro com a construtora, com a incorporadora, faça o financiamento do apoio à produção, né? E eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, né? Você como cliente, investidor, o que para você faz mais sentido? Fazer, eu sei que tem um momento da tabela de preços, mas o que você vê que faz mais sentido? Fluxo direto com a incorporadora ou se tiver a possibilidade de entrar no apoio à produção? Essa pergunta é difícil. Eu acho que os dois são boas possibilidades. São duas opções muito válidas, até porque eu tenho essas duas hoje, atual. Né? Não sei, viu? Depende do que você, eu acho que deseja. Sim. Por exemplo, no estúdio, minha ideia é botar para alugar. Então, o meu aluguel tem que se pagar depois teoricamente, o financiamento. Né? Então, eu não pretendo não colocar dinheiro mais em cima. Né? Apartamento de moradia é diferente. Né? Não sei. Não, mas vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Se fosse, vamos falar. Fluxo de pagamento. Vamos colocar assim, o Atmos, por exemplo, Dá. que você comprou como investimento, certo? Já que o Thiago está aqui de investimento, vamos lá. Você comprou como investimento o Atmos, que nós sabemos que pelo valor de compra versus valor de parcela do financiamento, se você alugar mensal sem ser por Airbnb, ele vai se pagar tranquilamente. Ponto. Isso é um fato. Mas vamos para as pessoas que possuem essa dúvida, certo? Que estavam pensando de como fazer. Será que eu consigo fazer investimento financeiro, investimento imobiliário, né, concomitante? Não. Que nem isso que nós estamos conversando. Vai pro apoio à produção. Para economizar, apoio à produção. Não é que tem dúvida. muita gente que fala, não, eu quero chegar na entrega de chaves e não ter mais endividamento. Que daí nós chegamos naquele ponto que você vai se descapitalizar um pouco mais, só que você não vai contrair uma dívida na frente. Certo? Com o teu foco de locação, que eu vejo, na minha opinião, se eu vou tentar revender e tenho condições, eu tenho dinheiro para comprar à vista, porém eu posso parcelar com a construtora, com a incorporadora até a entrega das chaves, se eu vou revender, aí até eu não entraria no apoio à produção e entraria num fluxo financeiro. Se eu pretendo locar, eu entro no apoio à produção. Você não descapitaliza. Não descapitaliza, certo? Como que você percebeu isso? Como que você sentiu que esse, assim, pô, realmente... Porque assim, parece ser uma pergunta boba, só que quando nós estamos no mercado, demora para o cliente perceber isso. Tanto que eu nem sabia dessa possibilidade. Eu descobri no dia que a gente estava conversando lá com a TR. Né? Ser bem justo, eu não sabia dessa possibilidade que você tinha esse apoio à produção. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. E aí, para mim, fez sentido na hora. Né? Até gosto de pensar, né, que qual é o melhor tipo de dinheiro que existe? O dinheiro no nosso bolso. Né? Então, quanto mais no teu bolso tiver, melhor. Você pode comprar à vista imóvel? Posso. Mas o dinheiro sai do teu bolso e indo pro bolso de alguém. Agora, eu posso comprar o mesmo imóvel de uma maneira que eu gaste menos e que o meu dinheiro fique mais tempo na minha mão rendendo. Se tiver essa possibilidade, é melhor para mim. Porque eu vou ter o investimento
e também vou ter o imóvel. Então eu tenho os dois juntos ali. E quando a gente fala mercado financeiro, nas aplicações, pá, tem muita coisa legal que dá para fazer. Na renda fixa hoje, com essa taxa de juros quase a 12% ao ano, isso aqui é praticamente 1% sem fazer esforço. Se fizer um esforço, ultrapassa esse 1%. Vai buscar um pouco mais acima. Com segurança, na renda fixa, gerando fluxo financeiro. Vamos pensar alguém com 500 mil reais aplicado. O cara tá no banco, por exemplo, lá. Qualquer bandeira. E a pessoa não tem tempo. Ela trabalha bastante, não tem tempo para olhar aquilo, só tá acumulando recurso. Se ela não tem tempo de olhar aquilo, ele deve estar parado num fundo, numa poupança, em alguma coisa com pouca visualização. Se você fizer um trabalho e melhorar a rentabilidade ali dentro, tu já vai ter um ganho financeiro. Aí tu conhece o Juliano, entende algumas operações, entende o mercado, como funciona. Porque quando eu falo assim, eu quero comprar um imóvel, parece muito simples, né? Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro um imóvel. Como eu posso comprar esse imóvel? Tem N formas de fazer isso. É igual aplicar. Como é que eu posso aplicar? Tem N formas de você fazer a aplicação. Então, se você entender como fazer uma boa aplicação, uma boa compra, você vai saber desenhar, e se tiver pessoas ao teu lado boas, tu vai saber desenhar um fluxo financeiro que possa te dar a possibilidade de ter o dinheiro em mãos, porque dinheiro na mão te dá possibilidades de você fazer outras compras, ter um poder melhor na mão, e também vai ter aquele patrimônio que está sendo construído. Se você tiver definido se você quer para alugar ou para morar, fica mais fácil ainda. Você vai facilitando os processos. Porque se for para morar, já está pronto. Sim. Já pode começar a buscar, barganhar móveis melhores, outros serviços que vão agregar para ti ali. Ou se for para alugar, tu já pode começar a ver um morador para lá, ó, se vai ser via Airbnb ou não, o que eu posso melhorar no imóvel para alugar mais caro. Então você começa a ter possibilidades na mão que você não teria se tivesse se descapitalizado inteiro ali. Entende? Certo. E, lógico, hoje, né, que nem o Thiago está ressaltando bastante em relação ao favorecimento da Selic, né? E que envolve também não só a questão do renda fixa, mas envolve, que nem nós temos conversado bastante, a dupla valorização imobiliária, né? Porque quando nós falamos aí de financiamentos imobiliários, seja apoio à produção ou não, com o aumento da Selic, aumenta um pouco da taxa de juros de financiamento normal, só que também reduz um pouco, os bancos travam um pouquinho a questão da aprovação de crédito, o que favorece aos clientes investidores. Por quê? Porque, primeiro, as incorporadoras podem vir a fazer alguma campanha melhor para uma segunda aquisição, para manter uma carteira de investidor, e vocês acabam pegando a dupla flutuação do mercado. A primeira agora, que vocês acabam conseguindo, né, comprar um pouco mais barato, e aí com essa recessão, na hora que o governo vem normalizar, até porque nós estamos comentando isso, ano que vem ano pré-eleitoral, 2026 ano eleitoral, então nós temos aí 2025, 26 até julho de 27, nós vamos ainda ir nessa tocada, né? Permanecendo ou não, mas nós vamos ir nessa tocada. Após isso, a Selic reduzindo, infla os compradores no mercado. E é aí que vem o grande dilema para o investidor imobiliário. Eu permaneço ou eu pego essa dupla valorização? A valorização normal do mercado imobiliário que nós temos hoje, mais esse upgrade aí na valoração do imóvel devido a toda a recessão que nós tivemos e aquele valor a menor que eu paguei no imóvel lá atrás, né? Favorecendo o financiamento imobiliário. Então, nesse sentido, Thiago, o que você vê hoje para quem pensa assim, não, mas eu vou segurar o meu dinheiro. Mesmo assim, eu vou segurar um pouco para entender o que vai acontecer. O que você vê nesse sentido? Porque a pessoa acaba perdendo a oportunidade, que nem nós estamos conversando, de continuar capitalizado e incrementar. Uhum. Né? Porque, vamos lá, nós compramos um carro, você tirou da concessionária, já era, você perdeu pelo menos 20%. Ponto, acabou. Só que você compra um imóvel, você não perde 20%. Vamos colocar assim que por baixo você ganha 10,83 ao ano, que é a média, bem pé no chão, bem segura, né? 10,83% ao ano. Tá? O que você pode fazer uma análise assim para nós
comparando com o mercado financeiro, o mercado imobiliário, trazer essa realidade para nós. Vamos trazer esse caso de novo à tona aqui. A pessoa tem o dinheiro e está aplicado. E está rendendo esse dinheiro. E ela também acabou de fazer a aquisição do imóvel, que vai ser dela. Né? E ela está fazendo um pagamento sem juros. Parcelado em 1 ano e meio. Entenda que ela está no melhor dos dois mundos nesse momento. Porque daqui a pouco, quando terminar a construção desse imóvel, ele vai ter um imóvel muito mais valorizado. Talvez numa taxa de juros que já tenha caído. Sim. E agora, por a taxa ter caído lá na frente, o imóvel está pronto, a taxa de juros diminuiu, tem mais procura, tem mais financiamento, tem mais gente comprando. Ele tem agora um imóvel valorizado na mão, que ele pode fazer a compra ou o aluguel do negócio. Ele pode fazer a venda ou o aluguel. São as oportunidades que a gente vem conversando aqui, né, doutor? São essas oportunidades que nós temos aí, que vão iniciar, né? É verdade. Mas indo um pouco mais ainda a fundo, né? Quando a gente está começando, a gente não sabe dessas possibilidades desses profissionais, né? Por exemplo, você, Thiago, normalmente a gente tem o contato só com o gerente de banco. E aí ele não entende nada de o que é melhor para o teu cliente, né? E aí eu sempre pergunto, é melhor hoje você trabalhar com um banco ou com uma corretora? Olha só que legal. Polêmica essa pergunta. Pior que eu não posso responder essa, né? Com algumas questões pessoais, mas eu tenho. Não sei porquê, mas eu tenho um corretor, tá? Porque também, né? Todas as vezes o teu aporte financeiro, ele tá atrelado a um banco, né? E tem a possibilidade de você resgatar isso daí e jogar numa corretora. Olha só que legal, né? Trazendo para um exemplo da área médica. Ver se eu vou me sair bem agora. Hein? Você pode estar morrendo de dor de cabeça e tu vai na farmácia, aquelas 4 estantes de remédio, do chão ao teto, e fala, tô com dor de cabeça, que eu tomo? Ah, tem 6 tipos de remédio. Ah, me dá o mais barato. Aí tu compra, leva e não faz nem ideia se vai funcionar. Mas os 4, 5 remédios eram para dor de cabeça. Tu chega no banco e fala, quero fazer uma aplicação. Tá bom, aonde? Ah, conservador. Tá aqui. É conforme a meta, né? É conforme a meta, né? Faz um consórcio, faz um não sei o quê, como é que é? Título de capitalização. Previdência. Previdência. Às vezes o produto não é errado, o produto é bom, desde que usado com a estratégia certa. Aí nesse mesmo exemplo, tu vai num consultório, num médico, e o médico, tu chega na frente do médico e vai falar, tô com dor de cabeça. Ele não vai ter que receitar um remédio de cara. Se receitar, tá fazendo errado, né? Ele vai primeiro fazer algumas perguntas, vai fazer um diagnóstico contigo, vai entender quem é você, porquê, quais são algumas perguntas que fazem sentido ali. Quando ele entender você, aí sim ele vai receitar um remédio. Que às vezes pode nem estar na farmácia, pode ser manipulado, pode ser uma outra coisa. Na parte de investimento, é muito parecido. Todo mundo tem acesso a banco, todo mundo tem acesso a corretora. Com a pandemia se familiarizou muito mais, se popularizou mais ainda isso. Mas a questão é, quem vai batalhar contigo na trincheira, lado a lado ali? É alguém que conhece você, está caminhando contigo, ou é alguém que você vê uma vez por ano, uma vez nunca? Esse é um ponto a ser levado em consideração. Vamos pensar, eu gosto muito da rede bancária e tem gerentes muito bons. E a questão é, cara, o que eu quero construir ali dentro? Né? Todos os meus clientes, eu não recomendo que saiam do banco. Fica lá, mantém relacionamento, às vezes você vai usufruir dos produtos. Tem que ter um relacionamento. Uhum. Mas na parte de investimento, seja mais criterioso nas perguntas, no teu conhecimento. Né? Quer continuar com os dois? Quer ter o banco e o assessor de investimento e a corretora? Dá para ser feito das duas formas. Começa a fazer boas perguntas para os dois e vê aonde tem mais possibilidades para ti. Só que daí é importante, né? Porque eu já me peguei várias vezes nesse ponto. E é uma dúvida comum para muita gente. Só que daí cai naquilo que o Thiago falou anteriormente. Você tem que conversar com as partes, conversa com o gerente e vai atrás de um consultor financeiro, de um profissional de um mercado aberto, vamos dizer assim, né? Porque existem bancos que são focos para clientes investidores e tem bancos que não. É normal. Não tem como você exigir, né, de um banco que não seja... E o banco diferenciado, né? Eu vi um exemplo maravilhoso esses dias. O exemplo era uma piada, né? Falando assim, a pessoa vai no McDonald's e pede um vinho e uma tábua de queijos. Não vai ter. Mas ela pediu errado. Se ela for em outro lugar, vai ter o vinho e a tábua de queijos. Entende?
Na parte bancária funciona a mesma coisa. Parte bancária, a parte de assessoria de investimento, a parte de corretoras. O que que eu quero? Vamos supor que tu queira comprar um tênis. Aí tu entra na loja da Adidas. Vai ter tênis da Adidas. Não vai ter tênis de outras marcas. Quando tu entra numa Centauro, aí vai ter várias marcas, vários tênis. E vai ter uma pessoa ali que vai te fazer perguntas para entender o que que eu quero. É para corrida, é para passeio, é para sair, é para deixar guardado, é para dar de presente. Então, se você souber fazer essas perguntas, tu vai saber entender. Pô, o que eu quero me atende no banco. Ou não, o que eu quero me atendeu até agora. Agora eu vou sofisticar, eu vou evoluir. Agora eu preciso de alguém que tenha mais braço, alguém que tenha mais mobilidade. Eu preciso acessar outros mercados que eu não acessava dentro do banco. Tá, eu consigo ter os dois lados ao mesmo tempo. Tá batalhando e trabalhando juntos a teu favor. Seja na parte bancária ou seja na parte de corretora. Qual é a vantagem de estar numa corretora? Você tem mais produtos na mão. É como se você estivesse entrando num carro com vários botões. Se você souber como que usa os botões, tu tem mais acesso. Diferente de você estar num produto, num lugar mais limitado. Agora, o que que vai te puxar de um lugar limitado para um lugar maior? Saber o que que é, ter objetivos, saber fazer boas perguntas, E é aí- ter planejamento. Mas não basta você apenas ir para uma corretora, porque você vai ter mais opções de investimento. Exato. Porque É você trocar um cardápio de uma página para um cardápio de 7 páginas. e é o que aconteceu comigo, tá? Uhum. Eu sempre tive meu dinheiro no banco. E aí veio a pandemia, veio não sei o quê, e começa um YouTube falando disso, você vê um Instagram daquilo, né? E aí vai começando, mas o que que é isso? Por que isso? E você vai pesquisar sem você ter o conhecimento básico, né? Ter a base normal de que é uma renda fixa, de que é uma variável, como que funciona isso, quais são as opções. Porque hoje nós temos N formas de investimento. Então o mais importante não é apenas você ir para uma corretora porque você vai ter mais opções. Vou falar por mim, eu fui para uma corretora pelo conhecimento e a segurança que o consultor me passou. Porque não adianta nós pesquisarmos no Google, Sim. né? Nós não estamos no dia a dia, nós não vivemos isso. E é o que eu falo do mercado imobiliário. É muito fácil chegar e trabalhar com um produto específico. Falar, Ricardo, compra o produto tal, você vai ganhar dinheiro no produto tal, produto tal, produto tal. Gente, aqui não é venda de Barça. Nós estamos realizando, seja a realização de um sonho, seja o início de um relacionamento de investimento. Então também é muito importante na corretagem imobiliária, vocês clientes tomarem cuidado quem que está te assessorando. Procure saber quanto tempo você tem de corretagem. Não que o tempo vai determinar a capacidade do profissional, não, tá, gente? Não estou colocando isso, não. Mas assim, pesquise sobre qual a real fundamentação desse corretor. Porque ele pode estar te vendendo, porque você falou aquele negócio. Eu consigo te vender um produto só escutando as tuas vontades, né? Aí é fácil, te pego no anfã da situação lá, no calor, Calor da emoção ali. na emoção, assina a proposta, deposita sinal de negócio. Já era. Você vai chegar em casa, vai tomar tua taça de vinho e falar, pô, e aí, Juliano? E agora? Você me pegou, né? Tô ferrado. E não é esse o propósito. E eu acho que esse é um ponto muito fundamental, principalmente falando de mercado financeiro, né, Thiago? Perfeito. A confiança, a credibilidade do profissional, da empresa que está por trás desse profissional. Porque Isso é bem importante. quando nós estávamos conversando da nossa parceria, eu tive que explicar várias vezes, porque o mundo do Thiago é o mundo financeiro, não é o mundo imobiliário. E aí eu explicar para o Thiago como que funciona o apoio à produção, qual a viabilidade de se ter um fundo de investimento versus aquisição patrimonial. Não que ele não soubesse dessa viabilidade, mas não é a realidade dele. Que nem você falou, né? Cheguei no Atmos, pô, eu posso dar X de entrada e parcelar no apoio à produção? E às vezes não é óbvio, né? É igual o cara que dirige um carro manual, passa para um carro automático. Parece simples, Mas não é. mas no começo pode Sim, ser vai. um bicho de 7 cabeças. Pisa esse no negócio. freio achando que é embreagem. E vai todo mundo para-brisa. Né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, o cuidado com o cliente, né? Perfeito. Eu gosto muito da comparação, né? Quando a gente fala sobre a parte de investimentos, tudo virou investimento hoje.
Mas o que você define um investimento de um custo? Quando você parte para a área de investimentos financeiros, a gente está pensando em como que eu vou proteger esse capital, como que eu vou rentabilizar melhor, como que eu vou aproveitar, como que eu vou utilizar a economia a meu favor. Porque o dinheiro, ele não toma posição, ele não é a favor de ninguém, ele toma lados, ele toma direções. Se hoje a nossa economia está de um jeito, o dinheiro ele vai sendo conduzido por ela. Né? Se a economia virar totalmente, for por um outro lado, o dinheiro não vai tomar uma posição. Ah, eu gosto mais desse lado, eu vou ficar aqui. Não, ele vai se adaptar, ele vai corrigir a rota, ele vai continuar pelo outro caminho. E quando a gente vai para o mercado financeiro, é muito parecido. Você consegue ajustar, usar esse mercado a teu favor, seja o mercado financeiro, seja o mercado imobiliário, e quando você começa a entender esse jogo e começa a utilizar as duas ferramentas a teu favor, a tua parte de construção do patrimônio, ela aumenta e pode aumentar muito rápido. Aí que entra a parte da alavancagem financeira. Alavancagem de patrimônio. Como que eu posso ter 3, 4 compras de imóveis, por exemplo? Às vezes nem tenho dinheiro para pagar tudo isso. Mas se eu tenho acesso ao crédito, se eu tenho acesso a meios de comprar mais em conta, vamos supor 4 imóveis de 500 mil reais. Mas eu não tenho os 2 milhões para comprar isso. Mas eu tenho recurso para manter isso até a assinatura do contrato, até o começo do financiamento. Eu tenho tempo para segurar até lá. E nesse tempo, atrelado a boas pessoas juntos que entendam a tua realidade e possam te ajudar a, desse passo, ir para o próximo, você consegue ter um aumento do teu patrimônio de uma forma inteligente. Então, eu cito sempre como exemplo, pensando nessa linha de raciocínio que o Thiago colocou, de você dar tempo, locar e ir para o próximo passo, né? Eu tenho um casal de clientes que eles são zeladores. Tá? Zeladores. Então você vê que o salário é reduzido. Eles possuem, hoje, estão indo para o 9º imóvel financiado e locado. E comprou da forma certa, teve um bom desenho da operação, Exatamente. não fez na loucura do momento. Não é quanto você ganha. Teve um É boa- como você vive e economiza, né? Que nem você falou, você não vai gastar todo o teu ganho, né? Então eu sempre cito esse casal como exemplo de como você trabalhar, fazer a estrutura financeira, dar um passo de cada vez, né? Porque hoje o apoio à produção, que nem o Thiago colocou, facilitou muito você ter 2, 3, 4 imóveis como investimento, onde você vai entrar no apoio à produção. Pô, vamos só fazendo, né? Um comparativo. A parcela que você paga no que você comprou para tua residência hoje, você compraria 5 Atmos no apoio à produção. Verdade. E você e para esses 5 produtos para chegar no valor que você paga de parcela na tua residência, levaria 1 ano e meio. Gente, já imaginou isso? É loucura. E depois, teria mais 1 ano para a entrega do produto. Que aí sim, você vinha se calçando com o teu sustento, né, do teu fundo de investimentos para manter estes 12 meses, para daí já sair para locação e a locação pagar os teus 4, 5 imóveis. É um planejamento. É um Fez um bom planejamento. Então, tudo é possível. De planejamento. Tudo é possível com um bom planejamento, né? Então, isso é interessante nós trazermos, até pelo ponto que você colocou, que você conheceu o apoio à produção, você conheceu essa realidade há pouquíssimo tempo. Agora só só vou querer isso. E nós temos várias oportunidades, né? Nós temos várias oportunidades em relação a isso hoje. E que é sempre interessante, sempre que eu converso com os incorporadores, não os grandes, né? Vamos falar agora dos médios incorporadores, né? Que a maioria deles continuam fazendo com recurso próprio, financiam até a entrega das chaves. E eu venho mostrando a viabilidade, né? De você partir para um apoio à produção, onde você traz o cliente investidor, você tem a celeridade Dos de dois venda. lados, né? Porque o investidor tem a segurança que tem um banco por trás calçando a obra. Por bem ou, Né? bem ou mal a obra vai Vai sair, acontecer, vai exatamente. acontecer, te dá essa segurança, muito bem lembrado, te traz essa segurança, né? E é uma maneira dele girar mais rápido o dinheiro e crescer também, né? E aí conseguir juntar,
né? E também tem um outro lado que eu gostaria que o Thiago explicasse para nós, que, que é uma outra maneira de investimento, é onde nós formamos a carteira de investidor, juntamos um fundo, né? Pegamos lá 50 pessoas, 10 pessoas, enfim, Grupo de investidores. um grupo de investidores e entramos com os investidores junto no empreendimento. Uhum. Não pegando apenas, ou pega por fração ideal, ou pega pelo retorno final. O que você traz hoje, Thiago, para nós em relação a isso, na tua visão de consultor financeiro? Olha só, né? Quando a gente fala na parte financeira, ela abre um leque de possibilidades. Vamos nos concentrar e pensar em como que eu posso fazer uma boa aquisição de imóvel, por exemplo, não tendo o dinheiro, não tendo todo o capital. Quero comprar um apartamento de 1 milhão, de 5 milhões, mas não tenho esse dinheiro. Como é que eu posso fazer? Uma das formas é eu me juntar com mais pessoas dentro de uma operação, dentro de uma PJ e fazer uma compra dessa. Dentro de uma empresa e juntar, vamos trazer de volta, né? Vamos juntar capital, juntar pessoas que tenham dinheiro, juntam volume financeiro e esse volume financeiro a gente faz negócio. Vamos atrás de um imóvel, de uma construção, ou de um terreno, de um loteamento, enfim, dá para fazer muita coisa interessante nesse ponto. Porque com o dinheiro na mão, o dinheiro te dá possibilidades. Seja o teu dinheiro ou o teu dinheiro junto de mais pessoas. E é isso que fazem fundos de investimento. Então, quando você tem essa possibilidade de poder juntar esse capital, ter um poder melhor de barganha, um poder melhor de procura, junto com pessoas que saibam direcionar isso, você consegue ter acesso a produtos, de repente, que você não teria sozinho. De repente, aquele imóvel de 10 milhões, você não consegue comprar sozinho. Mas se juntar você e mais algumas pessoas com capital, consegue chegar lá. E o lucro que você vai ter numa operação dessa pode ser muito superior ao que você teria fazendo sozinho, galgando degrau a degrau ali. É isso, você ajuda o incorporador, né? Você traz essa segurança. Movimenta a cadeia como um todo, Movimenta né? a cadeia como um todo. E aí aquele imóvel que no final da sua construção seria 5, 6, 7 milhões, você acaba adquirindo por 1,5, 2, 2,5 nesse, né, vamos colocar nesse bolo todo, né, nesse fundo, né, de investimentos. Que isso é um terceiro modelo aí que existe essa possibilidade, né? E, Thiago, vamos lá. Nós falamos aí de como começar a investir, como se começa. O Dr. Ricardo ele apresentou como que ele começou, né? Funcionário, daí ele fez investimento em cursos. Nós falamos só de investir e aquisição, investimento e aquisição. E agora nós temos que ir num ponto assim que muitos investidores e muitos clientes, né, que nos seguem aí, eles têm algumas dúvidas em relação a isso. Como nós conseguimos declarar tranquilamente isso no imposto de renda? Como que se trabalha? Eu venho com fluxo financeiro? Não sei se essa pergunta é dúbia ou não, mas assim, como eu consigo, entre investimento financeiro e investimento imobiliário, como realizar essa declaração, tentando diminuir os prejuízos, né? Não sei se existe essa maneira ou não, se está na tua seara essa parte técnica ou não, mas como que a gente conseguiria trabalhar com isso? Olha só que interessante, né? O governo ele participa da nossa vida integralmente. A todo momento ele está ali participando. Existem formas de você, se você começar a entender melhor o mercado financeiro e entender como que você usa o imposto de renda a teu favor, tu consegue entender maneiras de fazer boas declarações, colocar nas linhas certas ali e usar ferramentas financeiras que possam facilitar para ti a declaração, que possam de repente ele fazer de alguma forma que você consiga pagar menos imposto. Se a gente for pensar a parte financeira, muitas aplicações já têm imposto de renda direto na fonte. Então, já nos preocupa com isso. Algumas já têm a tabela de declaração muito, muito certinha. Pô, eu sei o quanto que eu estou pagando imposto, eu sei o quanto que eu tenho que declarar. Um bom contador vai saber te ajudar nisso ali também.
E quando você tem, além da parte financeira, começa a agregar a parte de imóveis, ali tu começa, além de aumentar o teu patrimônio também, nessa parte de imposto de renda, você consegue ter uma mobilidade a mais. Por quê? Na parte dos investimentos, boa parte já vem tudo pronto, você só declara na declaração anual, tirando a parte de renda variável. Quando você vai para a parte dos imóveis, aí você consegue ter uma mobilidade a mais para você fazer a tua declaração. E vamos pensar que você comprou um imóvel na planta e vai vender ele daqui 3, 4, 5 anos para frente. Ou tu vai fazer a declaração dele na parte de imposto, mas a parte de venda de ganho de capital não aconteceu ainda. Vai acontecer lá na frente. Então te dá tempo de você fazer uma estruturação correta, ter um double check, uma boa contratação de imposto, um contador que possa te ajudar nisso também. Essa é a parte. Formas de você melhorar isso. Aí deixa pro contador, né? Aí deixa pro contador. Nesse ponto. Certo. Que na verdade o grande problema que eu vejo é quem faz por conta a compra e venda de ações, por exemplo, né? Uhum. Tem que fazer a declaração ali, cara, certinho, porque senão cai na malha fina ali de um jeito que... A nossa, algo que funciona muito bem no Brasil é imposto e a Receita Federal. Então ela vai no detalhe. Na parte de investimentos, nós temos ali algumas formas de você fazer a tua declaração. Seja direto na fonte, seja mês a mês, seja lá no começo do ano, na declaração anual. E vamos lá, quando você vai fazer sozinho, dependendo da complexidade das tuas aplicações, a chance de dar errado ela é muito grande. Sim. Então, você ter alguém que saiba como usar isso, e não é só contratar qualquer contador. Tem contador que não tem essa especialidade de fazer uma contabilidade para investimentos. Então, você buscar alguém que saiba fazer isso é muito melhor para a tua operação, para dentro da tua estrutura familiar, para evitar problemas, realmente. E quando você começa a agregar a parte de imóveis junto, vamos pensar que você entrar na operação do imóvel não é um problema. Agora, quando você começa a aumentar essa tua carteira de imóveis, aí sim, como que eu posso declarar melhor isso? Será que faz sentido eu ter tudo na minha pessoa física? Ou eu crio uma PJ, crio uma holding para ter a incorporação disso? Será que eu vou fazer só compra e venda ou vou começar a ter aluguel disso? E como é que eu declaro o aluguel? Será que faz sentido declarar na minha pessoa física, eu ter uma empresa e movimentar para ela e declarar dentro da empresa isso? Esse é o segundo ponto para uma continuidade aqui, né, desse bate-papo. É interessante. É muito interessante, né, que vem acontecendo bastante a ampliação das holdings, né, até por essas questões realmente aí tributárias, né? Mas, gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no nosso podcast. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, por você ter disposto a nós esse tempo, trazer as tuas ansiedades, né? Trazer aí o teu conhecimento, a tua vida, que é interessante para você ver, não é apenas, né, uma questão de poder aquisitivo ou como que tudo se começa. Não começou sempre do alto. Exatamente. Teve uma base. Então fazendo o alicerce bem feito, que nós estávamos conversando há pouco, né, fazer o básico bem feito, né, tudo vai dar certo na sua vida. Tiago, mais uma vez, gostaria de agradecer. E, Dr. Ricardo, por gentileza, deixa uma mensagem para quem nos assiste, para o nosso público aí, por favor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, a toda essa tarde. Obrigado, Tiago, também pela participação. Eu acho que a mensagem final é: tudo tem seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo na vida. Sim. Resta você saber administrar isso, né? Sem muita, às vezes, ânsia, comparar com o teu amigo ali ao lado, né? Porque às vezes o teu amigo ele tá numa outra situação, num outro momento de vida, e você acha que você tem que estar junto. Não, cada um tem o seu momento certo de chegar lá. Obrigado, doutor. Tiago? Muito obrigado pelo convite, pelas perguntas, por essa oportunidade de poder levar mais conhecimento para as pessoas. Eu gosto muito de uma frase que as pessoas não planejam falhar, mas elas falham por não planejar. Então começa a planejar, começa a pensar sobre isso.
Se você já sabe alguma coisa, remodela. Se você não sabe de nada, tá partindo do zero, começa a fazer os teus questionamentos, os teus planejamentos. Eu acho que a vida é justa, ela entrega para nós aquilo que a gente merece, né? Então comece a entender mais desse mercado, comece a pesquisar, comece a ser mais curioso em relação a isso. Comece a se conectar com boas pessoas, porque boas pessoas, junto contigo, vão te levar para um outro nível do jogo. E é isso que a gente quer fazer com vocês. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. E você que nos assiste, você que nos acompanha, comente, mande suas dúvidas. Hoje foi para desmistificar um pouco que sim, é possível você começar do básico e chegar no nível avançado de forma segura, deixando junto um colchão financeiro, podemos dizer assim, uma segurança financeira que nós tanto precisamos e também fazer o incremento, o crescimento do patrimônio familiar. Nos curtam, nos sigam, compartilhem, mande suas dúvidas e até o próximo episódio de O Especialista com Juliano Coleta.